Lucas capítulo 4, nós vamos ler aqui. Lucas capítulo 4. Glória a Deus, gente. É bom, muito bom ver a nossa igreja cheia de criança, né? Era um sonho que eu tinha. Lucas capítulo 4. Vou ler a partir do versículo 1, que diz assim: Na plenitude do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto. Tendo sido tentado pelo diabo durante 40 dias, sem ter comido nada nesses dias, teve fome ao fim deles. Então o diabo lhe disse: Se tu és o Filho de Deus, ordena que essa pedra se transforme em pão. Jesus lhe respondeu: Está escrito, nem só de pão o homem viverá. Então o diabo, levando a um lugar elevado, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo e disse-lhe: Eu te darei toda a autoridade e glória desses reinos, porque me foram entregues, e eu os dou a quem eu quiser. Se me adorardes, tudo será teu. Jesus lhe respondeu: Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a eles cultuarás. E em seguida levou-o a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem. E eles te sustentarão com as mãos, para que nunca tropece em nenhuma pedra. Mas Jesus lhe respondeu: Foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tendo o diabo acabado todo tipo de tentação, afastou-se dele até a ocasião oportuna. Vamos orar? Feche seus olhos aí. Pai, aqui está a tua palavra. Fala no nosso coração essa manhã, Deus. Nos ensina sobre a sua vontade, o seu querer. Nos ensina, ó Pai, sobre as verdades do Evangelho, que são poderosas, ó Pai, para trazer transformação na nossa alma, no nosso espírito, em tudo que nós somos, ó Pai. Nós precisamos do Senhor, ilumina o nosso entendimento e me usa nessa manhã aqui, ó Pai, para a tua glória. Amém, gente? O que nós temos aqui? Jesus acabara de ser batizado, né? O céu se abriu, esse é o relato dos evangelhos, né? De que após João Batista batizar Jesus, uma voz se ouve em todo lugar na região, e a voz dizia a respeito de Jesus: Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me agrado. E é como se fosse a confirmação de Deus o Pai, confirmando que de fato Jesus era o Filho. E era a confirmação: esse é o meu filho, em quem tenho prazer. E interessante que depois desse tempo, depois do batismo, a anunciação de Jesus, quando Deus apresenta Jesus ao mundo, depois que ele realmente fala para as pessoas: esse é o meu filho, o que Deus faz com Jesus pelo Espírito Santo? Ele leva Jesus para o deserto. Ao mesmo tempo que ele apresenta Jesus para a gente, para o povo, ele esconde Jesus da gente, levando ele para o deserto. Ele foi para o deserto para ser tentado. A tentação aqui não pode ser vista como algo que acontece assim aleatoriamente na vida de Jesus. O próprio Deus tinha nos seus planos levar Jesus para ser tentado. Mas por quê? Porque Deus queria realmente, mais uma vez, confirmar a identidade e missão de Jesus. E Jesus vai para ser tentado. Ele está 40 dias em um lugar deserto. Ele está fazendo um jejum realmente de comida, né? Ele está passando realmente fome ali naquele momento ali. Mas não é uma fome, uma penitência qualquer. Jesus está se preparando espiritualmente para começar o ministério. E aqui a gente já pode aprender muita coisa. Primeiro, que Jesus é uma pessoa que se prepara espiritualmente para grandes momentos da vida dele. A oração, a espiritualidade é um ponto muito importante da vida de Jesus. Lembra? Nós estamos falando de Jesus. Ele é Deus, mas ele também é homem. Ele carrega em si as características de um ser humano normal, como nós, mas ele também é Deus. Mas esse humano que ele é precisa ser provado. Esse humano que ele é precisa ser aperfeiçoado. E é por isso que Jesus é tentado. É por isso que ele é tentado. A humanidade, a fraqueza de Jesus está ali aparecendo, é visceral.
E o diabo, né, essa palavra, o inimigo, e esse é o sentido da palavra, né? O diabo é o inimigo da humanidade. O diabo é aquele que rivaliza com a humanidade desde quando a humanidade pisou nesse planeta. Desde então ele procura inimizade com a humanidade. Vocês devem se lembrar, por exemplo, de Adão e Eva no jardim, né? E Eva, ela é tentada pela serpente com palavras questionando a identidade e o propósito dela e o caráter de Deus. Será que Deus realmente falou isso? Ele não falou que se você comesse morreria? Ele começa a pegar as próprias palavras de Deus e deturpar. A mesma coisa que acontece aqui no texto. Você vê muitas vezes o diabo usando a palavra de Deus contra Jesus. A primeira coisa que a gente aprende aqui hoje é que é possivelmente perfeito alguém usar a palavra de Deus com intuitos diabólicos. Nem tudo que é usado com fundamento da Bíblia é palavra de Deus. Preciso que você entenda isso. A Bíblia é a palavra de Deus, mas quando nós tiramos o significado da palavra de Deus, essas palavras se tornam palavras demoníacas. É por isso que a gente vê por aí todo tipo de gente herege, todo tipo de charlatão, com uma Bíblia na mão, uma roupa de pastor, enganando pessoas. São pessoas usadas pelo diabo para tirar o sentido da palavra e fazer com que as pessoas o tempo todo tentem se justificar diante do mundo, diante de Satanás. Quem faz isso e quem é induzido a fazer isso, faz isso debaixo de uma influência demoníaca. Você percebe que a gente tem muito a aprender essa manhã aqui? Porque a tentação do ser humano, ela é uma tentação que ela é despertada por Satanás. E a outra coisa que você pode colocar aí, para você prestar bastante atenção, é que nós, mesmo sendo cristãos, não devemos subestimar as forças demoníacas, certo? Nós somos uma igreja que valoriza o estudo, valoriza a palavra, é uma igreja reformada. Às vezes a gente subestima realmente as nossas inclinações pecaminosas e como elas podem ser ativadas realmente pelos intentos demoníacos desse mundo. Então, vigie, porque talvez no momento de fragilidade da sua vida, o momento de escassez, o momento de deserto, pode ser que Satanás faça sugestões com a palavra de Deus a você, para que você possa se mover de acordo com os intentos dele e não com o da palavra. Certo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, é o que Jesus está acontecendo com ele. Nós temos aqui Jesus representando a humanidade. Se Adão e Eva no jardim, nesse mesmo combate com Satanás, nesse mesmo combate com a serpente, é vencido, Jesus aqui sai vitorioso. Se Adão e Eva falharam no jardim, no deserto, o que acontece? Jesus sai vitorioso. Ele resiste ao diabo. É isso que as Escrituras dizem. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E Jesus é quem consegue resistir ao diabo. E como ele resiste ao diabo? Conhecendo a palavra de Deus. A mesma palavra que vem deturpada, que vem embaraçada para Jesus, como Jesus conhece a palavra, como ele está preparado para esse combate, ele combate a mentira com a verdade. Ele combate as palavras embaraçadas com a clareza de quem sabe a sua identidade e o seu propósito. Jesus sabe que ele é filho de Deus. E o questionamento do diabo aqui para ele é: se tu és o filho de Deus, prova. E Jesus sabe que não precisa provar nada para Satanás. Nada. Na vida cristã, a gente também é tentado várias vezes a isso. Quantas vezes você é tentado a provar para o mundo, para a sociedade, para alguém da sua família, no Instagram, no Twitter, que você é filho de Deus? Quantas vezes você é inclinado a se justificar, a fazer algo, a operar um milagre, se você é realmente cristão? Então por que você não vai lá em Petrópolis, ou por que você não vai lá não sei aonde? Por que você não faz alguma coisa? Prova para mim. E às vezes nós até tomamos atitudes que parecem ser boas, mas as motivações são motivações maliciosas, pecaminosas, malignas. Vocês percebem isso? Esse período é um período de quaresma, é um período para você desconfiar de si mesmo.
desconfiar se a sua justiça não é justiça própria, se a sua identidade é uma identidade que de fato é firmada naquelas palavras de Deus para você, ou é firmada no conhecimento que as pessoas têm da sua capacidade. Se as pessoas que falam que você é crente, ou se você está descansado, seu coração está descansado, porque Deus te disse que você é filho dele. Se você de fato repousa a sua identidade, o seu propósito nas palavras de Deus e não na pressão popular. Quantas vezes nós temos isso na igreja, por exemplo? De gente que vem aqui pregar, ou vem cantar, ou vem fazer qualquer outro tipo de serviço, simplesmente para provar para as outras pessoas que ele é capaz, que ele pode, que ele também é tão habilidoso quanto o outro homem que é de Deus. E às vezes a pessoa está aqui pregando, cantando, ou fazendo qualquer outra coisa, ou até fazendo assistência social, ajudando em projetos de caridade, mas ela está fazendo com a motivação errada. E isso é uma falta de identidade, falta de propósito, falta de se conhecer. Então, esse período, hoje, é um período para você olhar para si mesmo e se analisar. E realmente sondar o seu coração. Pedir a Deus, Deus, mostra se há em mim alguma raiz de pecado. Na plenitude do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão, versículo 1, e foi levado pelo Espírito para o deserto, tendo sido tentado pelo diabo durante 40 dias. Sem ter comido nada, nesses dias teve fome ao fim deles. Então, você vê também que Jesus não foi tentado somente aos 40 dias, a tentação de Jesus não foi somente no último dia dos 40 dias, pelo contrário, Jesus foi tentado ao longo dos dias, dos 40 dias no deserto. Tentação diária. Versículo 3, então o diabo lhe disse, tu és o Filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. A maneira ilícita de Satanás, de sugerir para Jesus transformar pedra em pão, porque Jesus é Deus. E Jesus tem um poder, porque aquele que criou tudo por meio da sua palavra, não poderia dizer as pedras transformam em pão e a pedra se transformar em pão? Afinal de contas, vocês lembram do primeiro milagre de Jesus? O Evangelho de João vai tratar isso, que ele transformou água em vinho. É muito fácil para Jesus transformar o quê? Pedra e pão. Mas o que é isso? Atalhos. O que é isso? Atalhos. E no ministério de Jesus não cabia atalhos. Ele tinha que fazer e cumprir a lei e viver uma vida digna, perfeita. Ele precisava ser realmente impecável para que nós pudéssemos nos identificar com ele na sua fraqueza, na sua limitação. Mesmo sendo Deus, ele não quis viver aqui operando toda a plenitude de ser Deus. No sentido de, pela sua palavra, pelos atos, ele viveu como um ser humano. Você precisa entender isso. Ele não buscou atalhos. A gente esquece que Jesus foi neném, que precisou de alguém trocar suas fraldas, dar banho nele. Já parou para pensar de peito da mãe dele? De ser alimentado, de alguém auxiliá-lo a andar. A gente esquece da humanidade de Jesus. E é por isso que nós podemos clamar a ele. Por isso que ele pode interceder a nosso favor, porque ele foi tentado em tudo. Ele também viveu nesse corpo. Ele também viveu as seduções que um ser humano vive. Mas ele venceu pelo poder do Espírito Santo, pela consciência de que Deus tinha um propósito na vida dele. Então a gente precisa olhar para isso. Satanás o tempo todo fazendo sugestões de atalhos, questionando a identidade de quem ele é. Se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus. 3 vezes isso aparece aqui. Então, versículo 5, versículo 4, Jesus lhe respondeu, está escrito, nem só de pão o homem viverá. Né? Algumas versões têm um colchete aí, né? Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Né? Então o diabo, levando a um lugar elevado, mostrou-lhe um relance de todos os reinos do mundo, e disse-lhe, eu te darei toda a autoridade e glória destes reinos, porque me foram entregues, e os dou a quem quiser. Se me adorardes, tudo será teu. Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a eles cultuará. 2 casos aqui. Primeiro, Jesus falando que realmente nem só de pão viverá o homem. O que é importante para o ser humano? Você vai falar comida, abrigo, segurança,
É a pirâmide de Maslow, né? O que é essencial para o ser humano. A gente vai falar, é o essencial. Mas a questão é que o essencial para o ser humano é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, a palavra de Deus é quem dá vida, a palavra de Deus é quem desperta a nossa fé, porque o nosso problema real, e você precisa pensar sobre isso, o seu problema real nessa manhã não é o boleto que vai vencer segunda-feira. O seu problema real dessa semana não é que talvez você vai fazer uma entrevista de emprego e talvez não vai ser aprovado, ou que talvez você tem que construir a sua casa, ou que você tem que encontrar uma pessoa para casar e ser feliz, ou ter um filho. O seu problema real não é isso, não é ser infeliz. O seu problema real não é uma conta atrasada. O seu problema real é que você tem pecado. E o seu pecado te coloca em uma condição terrível diante de Deus, de inimigo de Deus. O seu pecado, ele acaba com toda a chance de esperança futura. Porque nós sabemos que o pecado, ele acaba com essa identidade humana, mas ele também nos coloca numa situação de juízo contra Deus. De que Deus irá julgar toda a maldade e todo portador da maldade. E se nós temos um problema com Deus, porque o problema não é só uma conta, mas é um problema com Deus e é um problema com nós mesmos, porque nós nos transformamos em monstros. Porque o pecado faz isso com a gente, ele tira a humanidade da gente, transforma a gente em monstro, transforma a gente em diabo, transforma a gente em inimigo de Deus e dos filhos de Deus. É isso que o pecado faz com a gente. Se nós temos um problema real e o pecado é esse problema real, o que pode nos resgatar? O que pode nos sarar? O que pode nos salvar? A palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é esse caminho que nos conecta de volta a esse Deus, a um Deus de misericórdia. É ela que nos alerta da bondade do Senhor, de que Ele pode perdoar pecados, e não só perdoar pecados, nos colocar numa condição de inocente, mas Ele também pode mudar o nosso coração que é pecaminoso. Ele pode redimir as nossas falhas. E redimir é o seguinte, é consertar, é recomeçar. E você não precisa mais viver como um monstro. E as monstruosidades que você cometeu no passado, elas podem ser perdoadas e redimidas em Jesus Cristo. Onde você encontra isso? Na palavra de Deus. É a palavra de Deus que te alerta que existe esperança. É a palavra de Deus que te alerta que existe um Deus bondoso para perdoar pecados. É a palavra de Deus que fala, existe uma nova vida, uma nova realidade, existe um reino. É a palavra de Deus que te alerta sobre essas coisas. Por isso que nem só de pão vive o homem. Nem só de alimento, nem só de coisas físicas. A nossa sobrevivência não depende somente disso. A nossa sobrevivência, a nossa existência, ela depende de Deus e das palavras de Deus. Das palavras de Deus. E faça um paralelo aqui agora com o povo no deserto. 40 anos no deserto. Sendo totalmente dependendo do Deus que envia o maná. Do Deus que faz água aparecer no deserto, do Deus que sustenta o povo no deserto, do Deus que é tudo para eles e eles têm que depender totalmente desse Deus, que liberta eles do Egito, que enruma uma terra prometida. Mas vocês se lembram por que o povo ficou perambulando pelo deserto por 40 anos? Justamente por questionar as palavras de Deus. Murmurando, atitude de incredulidade. E Deus o tempo todo falando, confia na minha palavra, eu entrego a minha lei. Deus entregando a palavra, os 10 mandamentos, entregando a palavra para Moisés. Moisés entrega a minha palavra ao povo. E isso vai ser vida. Isso vai ser vida para eles, isso vai sustentar eles. Isso vai dar para eles uma identidade como nação. Isso vai fazer eles possuírem a terra. Eles vão encontrar paz. Eles vão encontrar realmente alegria. Eles vão encontrar propósito de vida. Mas o que o povo o tempo todo faz? É contra, se perturba, não confia, questiona as palavras. E por causa deste questionamento, o povo fica 40 anos perambulando pelo deserto, mas mesmo assim esse Deus ainda ampara esse povo, ele ainda é paciente com esse povo, ele ainda acredita que a próxima geração pode possuir a terra, pode possuir as promessas, mas algo precisa mudar, a murmuração precisa cessar, a confiança precisa ser estabelecida. Você percebe isso? De que o povo no deserto é um retrato de quem nós somos?
de que o povo perambulando na vida somos nós, tentamos encontrar felicidade, propósito sem Deus, sem as palavras de Deus, e porque nós buscamos um caminho de alegria e de paz sem Deus, nós experimentamos o quê? A gente roda em círculos, a gente não chega a lugar nenhum. É o ser humano. Então as pessoas, elas falam, eu quero ter propósito na minha vida, eu quero saber qual é a minha identidade, eu não quero ser guiado pela televisão, pelos blogueiros, pela revista que fala o que é ser mulher perfeita, bonita, o que é ser homem bem-sucedido, o que é ser profissional, e a gente está cheio de gente nos dizendo quem nós devemos ser, enquanto a palavra de Deus tem uma identidade muito bem definida em Cristo Jesus, que deve ser aceita pela fé e vivida na prática do Evangelho, mas nós não quero palavra de Deus, eu quero construir a minha alegria, o meu sucesso baseado naquilo que eu escuto, naquilo que chega para mim, e a gente é bombardeado todos os dias por isso. E aí, meu irmão, você experimenta o quê? Parece que a sua vida, você está perambulando, você não está existindo, você não está vivendo, parece que você está preso dentro de uma realidade. Então eu preciso que você entenda isso hoje. Outra coisa que acontece com o povo de Israel, que é muito semelhante a isso que Jesus é tentado aqui, se prostrardes, me adorares, eu darei tudo para vocês, é justamente o que o povo de Israel faz muitas vezes. Adora os ídolos, adora os falsos deuses, porque talvez esses falsos deuses, esses falsos ídolos, eles prometam realmente o reino, prometam o governo, talvez eles prometam realmente um sucesso, eles prometam que a gente vai ser nação se você fizer um bezerro de ouro, se você adorar o Deus que nós adoramos aqui, se você se prostrar diante desse rei, você só precisa fazer concessões. Você só precisa fazer concessões. Glória a Deus. O véu se rasgou. Mas perceba bem, Jesus não é esse tipo de gente que adora, é só se humilhar. Todos os reinos do mundo é só se dobrar diante de Satanás, é mais fácil, não precisa de cruz. Eu não preciso passar por toda a humilhação, eu não preciso estar aqui e suportar a ira de Deus, ser punido no lugar da humanidade. É só se prostrar diante de Satanás, para que ele possa então me dar os reinos, porque é isso que Jesus veio buscar. O governo dos reinos, todas as nações diante dele. Mas um atalho. Então talvez você também seja tentado nisso. Tentado a barganhar algo. Talvez você só tenha que cometer um pecado. E talvez você fale, é só um pecado. Mas olha só, o resultado que eu vou ter é muito maior do que o pecado que eu cometi. Você tem certeza disso? Você está disposto a fazer isso? Porque Jesus não fez isso. Jesus não se submeteu a essa proposta de Satanás, de adoração, de se prostrar diante dele, para conquistar algo maior. Valeu o sacrifício. Para Jesus vale o sacrifício. Vale viver como homem. Vale esperar mais um pouco, suportar mais um pouco, para que ele possa realmente receber auxílio de Deus. Certo? Pense sobre isso. Quantas pessoas que, a favor de uma boa causa, de um bom propósito, negociam os seus princípios, negociam os valores do reino de Deus? Quantas pessoas, por uma coisa muito boa, muito positiva na vida, elas simplesmente se prostram, elas adoram a Satanás? Ninguém vai ver. Ninguém vai ver, Tiago. Eu, Satanás e o deserto. Não tem ninguém. Quem vai saber que eu fiz isso? Quem vai saber que eu cedi a essa tentação? Quem vai saber que eu barganhei? Quem vai saber que eu consegui o sucesso por meios ilícitos? Quem vai saber? Deus sabe. Você está diante de Deus. O mesmo Deus que diz que você é filho dele. Esse Deus não fecha os olhos, esse Deus não se afasta de você. Deus está ali. E qualquer pecado ofende a santidade desse Deus. E qualquer pecado é retroceder nessa relação de confiança. Porque você não confia em Deus? Você esqueceu que é Deus que nos leva para esses lugares de deserto, e mesmo que lá nós sejamos tentados, é Deus que nos levou para lá?
E Deus não nos leva e nos abandona no deserto. Deus está lá. Jesus estava pleno, cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo estava lá. Mas mesmo assim isso não impediu de Jesus ser tentado. Mas o Espírito Santo está lá. Deus está lá. Esse mesmo Espírito que levou Jesus no deserto não ia socorrer Jesus, não ia fortalecer ele. E é isso que acontece. Porque Jesus se levanta com a palavra de Deus e com a palavra de Deus ele combate todo esse embaraço. Tudo isso que vinha contra os propósitos do reino na vida dele. Justamente o que o povo de Israel falhou e muitas vezes falhou. O Antigo Testamento é essa história de como o povo eleito de Deus, que muitas vezes é considerado o filho de Deus, Israel, tu és o meu filho, como esse povo muitas vezes se volta para a idolatria, para a carnalidade. Murmura, desconfia de Deus, é o contrário da fé, é o contrário do relacionamento com Deus. Eles fogem disso, e porque eles fogem disso, porque o coração deles é duro, o que acontece? Eles sofrem na mão de outros povos. Eles viram prisioneiros. Suas mulheres e filhos viram escravos. Mulheres escravos sexuais. Os homens são mortos. E aí o que acontece? Eles clamam a Deus, Deus, porque o Senhor deixou isso acontecer com a gente? Mas eles não percebem o tamanho do pecado deles e que o pecado deles colocam eles diante dessa situação, essa vulnerabilidade. Os atalhos não levam a gente no sucesso. Isso é enganação. Você caiu na armadilha de Satanás. O milagre maior não é você se jogar em um lugar e Deus te resgatar. Não é isso. O milagre maior é você viver com a sua consciência tranquila de que Deus é de fato o seu Pai. Que os propósitos na sua vida vão se realizar pelos meios e métodos de Deus e não de Satanás. Você não precisa provar nada, você não precisa provocar nada, você não precisa buscar atalhos, porque vai que isso acontece e todo mundo vendo os anjos segurando Jesus, Jesus caindo e os anjos segurando Jesus, o que ia acontecer? Todo mundo ia falar, ele é filho de Deus. Mas não é dessa forma que Jesus se apresentou como filho de Deus. Não é dessa forma que Deus escolheu apresentar o seu filho. Mas ele escolheu apresentar o seu filho em humildade, a humanidade do filho. De que esse filho é o filho que carrega a cruz pesada, que recebe os flagelos, que vai à morte, que não abre a boca para reclamar, mas calado, silencioso, recebe toda a maldade nossa no seu corpo, para que a gente pudesse receber no seu sacrifício remissão de pecados.